E aí, galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo e vamos lá. Uma recomendação aqui do Alazão, né? Porque os homens não amam as mulheres. Puta que pariu, cara. É sério? Será que tem alguma pegadinha nesse título? Os homens não amam as mulheres? Ok, né? Vamos aprender mais um agora, né? Os homens matam e morrem pelas mulheres, abandonam suas famílias, abandonam suas vidas, abandonam suas carreiras por um amor, ignoram todos os avisos, vão para guerras, né? Se jogam de precipício, entram no fogo, fazem de tudo para salvar mulheres. Se humilham, se submetem, né? E como dizia o grande e sábio filósofo Piton aqui da Bahia, né? Tudo que os caras fazem é por conta de uma buceta. Claro, aí entra na parte sexual, mas por amor, os homens são capazes de qualquer coisa, né? A gente pode resumir que os homens, por amor a mulheres, são capazes de matar e de morrer. Mas, de alguma forma, o Senhor aqui, ele disse que porque os homens não amam as mulheres. É uma pergunta e é uma afirmação ao mesmo tempo, né? E é uma afirmativa. E vocês sabem, né? Canal onde só tem mulher comentando é só lixo. É só lixo, né? Mas vamos dar uma analisada aqui. 13 minutos de vídeo. Vamos ver Porque os homens a velocidade que o senhor aqui fala. Nunca vi esse cidadão na vida. Canal do Nogueira. Não é nem Nogueira, é Nogueira. não amam as mulheres. Hum. Bell Hooks escreveu em Tudo sobre o Amor. Para amar verdadeiramente, devemos aprender a misturar vários ingredientes: carinho, afeição, reconhecimento, respeito, compromisso e confiança. Isso são coisas de respeito, compromisso e confiança. É a base de qualquer relacionamento, né? Todo o restante que vem disso aí, carinho e tal, isso são acordos ou vontades e necessidades próprias de cada pessoa. Não significa nada essa coisa de oferecer carinho com amor, né? As pessoas confundem muito, mas vamos lá. Assim como honestidade e comunicação aberta. Isso não é amor, né? Honestidade é uma obrigação de todo ser humano comum, normal. Esse trecho, minhas experiências na vida, meus relacionamentos no mundo em geral e meu casamento também, eles têm me ensinado e eu tenho procurado aprender cotidianamente com isso. Por que os homens não amam as mulheres? O título é para provocar uma reflexão que tem muito a ver com isso que Bell Hooks diz agora. A gente precisa de comunicação honesta, de abertura, de afeição para poder amar verdadeiramente. E tem uma cultura masculina que está relacionada ao machismo, que é Antes que eu me arrependa desse vídeo, quase me arrependendo, quem quiser dar uma força pro canal, tá aí nossa chave Pix. Quem quiser ajudar de forma mensal, né? E também se quiser participar do nosso grupo de apoiadores lá no Telegram, tá aí nosso apoio, tá? Ajuda, cara. Olha o que eu tenho que passar, certo? justamente a objetificação do corpo feminino. Então, Puta que pariu. Objetificação do corpo feminino. São os homens que estão postando isso aqui, né? Mãe com filho adolescente. São os homens que estão postando isso aqui, que estão objetificando as mulheres. Eu não sei, né, cara? Tipo, porra, já começou com os argumentos, velho. o feminino ele está muito mais objetificado que o masculino. Nas relações Mas sempre foi. Sempre foi. E por quê? Quanto mais liberdade você dá para as mulheres, mais elas transmitem, elas transformam isso em sexo. Liberdade para a mulher é liberdade sexual. heteroafetivas Nunca na história da humanidade a mulher foi tão rebaixada quanto na atualidade, onde elas têm maior liberdade para fazer o que quiserem com seus corpos. Quando as mulheres não tinham essa liberdade, elas eram muito mais valorizadas e respeitadas. Como é que você vai explicar isso? Me explica. Como é que você vai explicar isso? principalmente, a gente nota uma constante em muitos estudos sobre terapias de casal, muitas pesquisas no campo da psicologia e dos relacionamentos especificamente, das conjugalidades.
Reclamações de mulheres heteroafetivas em relação ao diálogo, à intimidade com os seus parceiros, seus companheiros. Isso é uma coisa pouco frequente. Acho que muitos homens que se relacionam afetivo sexualmente com mulheres, já ouviram isso. Você não gosta de conversar, você não aprofunda um diálogo, você não está dizendo o que você sente realmente, eu não sei o que você sente. Então, mulheres falando isso para os homens. Por que isso? A Constituição, a biografia da Constituição da masculinidade Não, calma aí. Você vai olhar pelo prisma da necessidade feminina, dessa necessidade de afeto, de atenção, de uma conversa, mas você não vai olhar pelo prisma da visão masculina e da individualidade masculina sobre essa questão da conversa. É sério. Tipo assim, o cara já vai começar partindo do pressuposto que você tem que fazer tudo por mulher. Os caras já abdicam da sua vida, das suas vontades, do seu querer, para estar com aquela mulher. Agora, porque na cabeça da mulher, o cara não conversa o suficiente com ela, não fala o que ela quer ouvir, logo este cara não ama a mulher. Tipo assim, ele não tá fazendo o que ele quer. Ela quer que ela fale o que ela pensa que ele deva falar. E isso, logo, se o cara não faz, obviamente ele não ama essa mulher. Ok. está muito associada ao acúmulo, à posse, a uma possessividade, uma capacidade de controle. O patriarcado é um sistema político que ele está baseado no controle que os homens têm sobre a natureza e compreendendo as mulheres como seres identificados à natureza, enquanto os homens se identificam com a cultura. Isso acontece em vários territórios do mundo. Agora, tem uma peculiaridade, que é muitos homens só se abrem com outros homens. Muitos homens não dizem o que sentem para as suas Nem com outros homens, exatamente. companheiras e tem uma relação Você objetificada. sabe por que não fala? Diga aí. Vai dizer por que o homem não se abre? Porque a mulher vai usar isso de uma discussão contra ele? Porque ela vai tratar como um cara fraco? Porque o homem não pode reclamar? É assim que o homem foi ensinado na cultura? Aí ele vai dizer, mas aí, você me deu razão, rapaz. A cultura machista. Que cultura machista? Desde a Revolução Industrial, as mulheres têm criado os homens? Você tem aí 30% das mulheres aí mãe solteira. E isso não quer dizer nada, porque você tem 30% das mulheres mãe solteira e você tem aí a autoridade familiar ortogada à mulher. E quando você tem 80% dos divórcios, e esses divórcios são pedidos por mulheres, esses 80%, os filhos ficam com elas, e mesmo que elas estejam em um relacionamento com outro homem, esse homem não tem a mesma autoridade de pai que o pai teria. Certo? Então você continua esse ciclo vicioso de mulheres educando os homens, sem a presença masculina, mesmo tendo o homem lá, porque essa mulher não permite com que esse homem eduque essa criança. Então, assim, meu amigo, você quer falar de problemática? Se você ficar falando coisa rasa, não funciona, cara. Não funciona. Sabe? Essa filosofia barata, rasa, para ficar agradando massas que você se identifica, é balela. Você acaba, de novo, continua, fala do patriarcado, porque o homem não chora por conta do patriarcado, né? Mas você continua, qual é a palavra? Invisibilizando? Eu não sei, não existe, mas tornando os homens invisíveis em suas questões, quando você coloca que o homem ele tem que ouvir a mulher, que a reclamação da mulher tem que ser ouvida pelo homem. Mas e o homem? E o querer e a vontade do homem? E a natureza do homem? Não tem que ser vista também? Então, assim, para você ser um homem, segundo o que vocês estipulam que é ser homem, o cara tem que fazer o que a mulher quer. Sendo que o homem já é criado para fazer o que a mulher faz. Quer dizer, e esse papo não cola. Esse papo hoje não cola. Porque não existe época onde o homem é mais emasculado como atualmente. E se o homem não consegue se abrir com a mulher, é porque ele vai ser piada na rodinha. Ele vai ser chacota. Você não se abre para uma pessoa que amanhã você acaba o relacionamento. E essa pessoa vai assassinar sua reputação perante sua família, amigos e ciclo social. Círculo social, né? Que ela passa pela abertura ou o momento de abertura está relacionado à relação sexual. O momento de abertura está relacionado ao coito. Então tem uma relação erótica, mas uma erótica que ela não passa pelo reconhecimento exclusivo, muitas vezes, do corpo. O corpo, a beleza são os fatores preponderantes e isso faz com que a intimidade, a amizade sejam colocadas em segundo plano ou terceiro plano. Imagina a seguinte situação. Vou trazer aqui uma situação hipotética, uma situação que talvez fosse muito frequente. Não tô entendendo. Casal.
que faz sexo, a intimidade fica em terceiro plano. Caralho, vê a buceta dos outros tem intimidade suficiente, não é? Lá nos séculos É, ele tá tentando, cara, transformar essas coisas mais banais humanas em coisas filosóficas. Tudo que você tem que tratar na vida do ser humano é uma porra de uma filosofia. Você tem que dar sentido e significado a tudo. Isso é idiotice, cara. Isso não existe, tá? Tipo assim, você quer transformar cada pessoa no mundo em uma porra de um filósofo que não contribui em nada pra sociedade? Ah, não, mas filósofo moderno, tá? XX, em relações monogâmicas compulsórias, numa relação heteroafetiva, era muito frequente que Então, vira todo mundo gay e lésbica pra resolver esse problema aí de afetividade, né? Ah, é. Lésbicas são muito mais violentas, né? Fazer o quê? homens tivessem casos extraconjugais. Então, a relação esfriava e esse homem estabelecia uma relação extraconjugal. Calma aí, pô, calma aí. Mulheres traem 2 vezes mais. 50% das mulheres em casamento tem plano B. Isso é dados de pesquisa, cara. Elas mesmo falam isso abertamente. Tá nesse papinho ainda de que homem tem amante, blá blá blá. Para com isso aí, cara. Que a companheira, a esposa, não sabia. E ele estabelecia um contrato, um acordo novo com uma pessoa, com uma outra mulher ou com um homem que ele conheceu há menos tempo. E a amizade que ele tinha com essa companheira de 10, 15, 20 anos, ela perdia no quesito confidências para uma pessoa que ele tinha conhecido há um mês, 2 meses. Por quê? Porque é assim, simplesmente o cara conheceu, a pessoa é melhor e acabou confidenciando. Por quê? Existe o fenômeno de quando a mulher não tem um homem na mão, ela faz de tudo para ter esse homem. Então, ela passa, né, a conquistar o cara muito mais com submissão do que a mulher que já está com ele, que ela sente que é dona do cara. Então, essa mulher, ela vai usar esses problemas do cara para inferiorizá-lo, diminuí-lo, jogar na cara dele. Enquanto a amante não vai fazer isso, né? É como diz o ditado, né? Puta é leve, cara. Puta não reclama. Ela só quer ver você bem porque ela precisa que você esteja ali. Cara, isso é fácil de explicar. Porra, tá indo pra filosofia, não tá conseguindo explicar um negócio básico. Que o porquê que acontece de o homem acabar se abrindo mais com a amante do que com a mulher. Porque a amante não vai julgar o cara, velho. E eu não tô falando de julgar como se julgar fosse errado. O que eu tô falando é que a mulher vai cagar na cabeça do cara se ele contar qualquer coisa. Ela não vai. Cara, esse pessoal fica tentando desenhar. Você sabe qual é o problema? Que eu vejo um monte de homem, né, que é coach, filósofo, que os caras têm uma compreensão das coisas e eles querem tratar como se mulher fosse agir com o homem da mesma forma que ele fosse agir. Não, vamos sentar aqui, vamos conversar. Me explica. Porque, sabe, o divã do psicólogo? Não, cidadão. Se você já foi casado várias vezes, por que você tá mentindo pra você mesmo e pro seu público? Por que você tá fazendo isso? Você sabe que mulher não é esse ser compreensível, você tá tentando desenhar, irmão. Você sabe disso. Sabe? Fica mentindo pras pessoas, cara. Em nome de quê, velho? Em nome de quê? Isso tem uma discrepância no grau de confiança que está relacionado também ao controle, que está relacionado a não Ah, querer é o controle. É o controle. O cara não conta pra mulher, mas conta pra amante porque ele quer ter controle sobre a mulher. Lógica do caralho. perder nada ou não querer relaborar a relação. Isso faz par com outro caso, com outra situação que não é pouco frequente, mas que de alguma forma se tornou uma certa anedota de comédias, comédias românticas e de filmes de ação também, que é uma mulher heteroafetiva que tem como confidente um profissional de beleza, homem, um homem gay. Então, um homem gay que tem muitas amigas, ele se relaciona sexualmente, afetivo sexualmente, com outros homens, mas do ponto de vista de uma Isso não é anedótico nada. Isso é muito comum e você parece gay também. Mas enfim, tô brincando. Isso não é incomum, não. Mas tanto não é incomum que eu não vejo só mulher tendo amizade de confidente com gays, não. É com os outros homens mesmo. E elas mesmo falam, reverberam isso. Que elas confiam mais em homem do que em mulher. Pelo amor de Deus. uma relação de amizade, ela é estabelecida com mulheres. A relação de amizade é heteroafetiva. Também pode ser homoafetiva, mas tem uma relação que é de ordem heteroafetiva. É nesse sentido que a gente encontra alguns estudos que vão configurar a homoafetividade como sendo o locus de relacionamento, de confidência e amizade, onde os homens ficam confortáveis. Ou seja, Ué, mas aí você auto se refuta quando você diz que o homem ele tem mais facilidade e abertura de conversar e falar os seus problemas com a amante ou com a puta, né? Puta que grifo meu, obviamente, com a puta, com a amante, do que com a própria mulher. Então, assim, tá errado. Então, o homem não é homoafetivo em suas relações de confiança, em hipótese nenhuma. É só a mulher que é a desgraça, né?
Poderia resumir assim. A confidência é em espaços masculinos, pequenas confrarias, pequenos grupos, roda de conversa depois do futebol, uma resenha. Tá, e galera, não tentem entender e aceitar. Não, então quando ele diz que as relações de amizade dos homens, de confiança, né, são homoafetivas, não leve, porque a homoafetividade ela parte pro lado do homossexualismo, do gaysismo e por aí vai, tá? Então não aceite essa palavra. Não existe nada de relação homoafetiva entre dois homens que não são gays, tá? Nada, na dica de nada. Vai enfiar tua lógica. Um fim de tarde depois do expediente, em que os homens falam, conversam, se abrem, mas não abrem aquilo necessariamente para sua companheira, ou não abriam. Estou falando de um tempo do passado, mas obviamente falar de Ué, fala de hoje. estrutura, nós somos aquilo que nós criticamos, essa estrutura continua existindo, onde o amor não seja só sinônimo de O que que tá? Eu queria. Até agora eu não falei. Citou amor aí, mas até agora não falou o que exatamente com o tema do vídeo. relação sexual, onde o amor não seja só sinônimo de sexo, Ah, onde é a sério, pessoas vivem 20 anos juntas, mas não existe amor, não, porque o cara, sei lá, não conta as frustrações dele pra mulher, né? Mulher é essa que vai cagar na cabeça do cara, ok. Boa lógica isso aí. intimidade ela vá além da cama. Então, uma intimidade além da cama É significa sério, cara, que as pessoas vivem tanto tempo e não, só tem intimidade na cama? a possibilidade da fraqueza, a possibilidade de não se organizar só pelo lado da força. Um elemento importante no contexto do patriarcado é que ele está muito ligado a uma produção de subjetividade, um imaginário, forma de sentir, desejar É o que você tá fazendo agora, a mesma e coisa. querer, no caso dos homens, que elas estão ligadas ao controle das situações, ao controle das circunstâncias, ao controle das situações, ao controle das circunstâncias e a se Hã? colocar numa posição como forte e protetor. Tem uma ideia que Não, está não, não, associada as próprias mulheres cobram isso dos homens, cara. O que você tá falando? Aí vai dizer que as mulheres são frutos e vítimas da sociedade patriarcal. Que eu não vivi essa época, né? Nem o senhor, provavelmente, porque aí o senhor é da década de 60, 70, com certeza. Você já cresceu no auge da putaria. Por isso você é meio aviadado aí. à masculinidade, que é de prover. Então, o caráter provedor masculino, ele implicaria necessariamente ser amado por ser forte. O que está em jogo é que a relação amorosa, ela não se comporta, não se organiza em posições estáveis. A relação amorosa, ela é a própria dinâmica da vida, ela sempre exige a própria dinâmica da vida, em que os papéis nunca são fixos. Os papéis fixos são uma fantasia. Pois é, eu concordo com isso, mas não é assim que mulher pensa, irmão. Ou o cara tá sempre no topo, no alto, ou a mulher não quer, filho. Se o cara passar por um período de estabilidade, e aí a gente olha, né, as taxas de divórcio pelos esses motivos aí, elencados. O cara não é isso, o cara não é aquilo na visão da mulher. Ou seja, não existe amor envolvido quando há uma relação com mulher. Ou você está em sua sempre em seu auge e não e porque os homens muitas vezes não transparecem fraqueza para as mulheres, exatamente por conta disso. Essa dinâmica quem cria são as mulheres, cara. Não é a sociedade em si. Claro que se reflete no comportamento social porque são seres sociais, mas são as mulheres que exigem isso dos homens. E essa fantasia, ela vai entrar em colisão com a realidade. Um homem não pode ser apenas forte para ser amado. Mas na história do patriarcado, os homens foram socializados para compreender que a única maneira de receber amor, atenção, cuidado, Tá, na história de que patriarcado? Da propaganda americana? Qual patriarcado? Porque assim, os homens tinham que ser fortes, uma, porque eles são de fato, né? Biologicamente, mentalmente falando, eles são mais fortes, né? Mas você teve períodos da humanidade que as coisas não eram tão tranquilas assim, né? A gente sentado aqui em nossas cadeirinhas, o senhor cheio de livro aí atrás, fazendo videozinho pra internet. A vida não foi sempre assim para a maioria dos homens, né? E não é para boa parte dos homens ainda hoje. Então, assim, é exigida essa força de uma forma até que natural, forçosa também, porque a gente entra as questões de Estado, guerras e por aí vai, mas é exigido dos homens, cara. E as mulheres fazem essa seleção de forma agressiva, né? era recusando o que seria a sua suposta fraqueza, era não assumindo a vulnerabilidade. Então, isso faz com que, para que os homens amem as mulheres, eles precisem se recolocar em conexão com a Cara, o que é que tem a ver isso com amar a mulher? sua vulnerabilidade e que ela fique à mesa no relacionamento. O que Ah, então o homem tem que ser vulnerável pra mulher, pra assim ele amar a mulher. Qual é a. Cara, você vê que é o mesmo papinho do vídeo passado lá do cara que tava lá tratando a mulher como uma força da natureza? Que
O homem, ele tem que se abrir, ele tem que ser fraco, ele tem que demonstrar fraqueza, ou conversar sobre as fraquezas, para assim ele amar a mulher. Você vê que é sempre tocando na ideia de que o homem ele tem que baixar a sua defesa, a sua guarda, ou ele tem que se desconstruir. Pronto, a melhor palavra seria essa. O homem tem que se desconstruir enquanto homem para entender a mulher e deixar, obviamente, a mulher fazer o que quiser com você, né? E é muito frequente, num contexto sociocultural patriarcal, num contexto sociocultural machista, é que os homens se organizem a partir de uma noção que está muito presente nos Detalhe, as mulheres que criam os homens. modelos, nos arquétipos dos heróis, que é de impenetrabilidade. A impenetrabilidade é aquilo que está em Aí pega a mulher mais desconstruidinha do teu chat aqui e pergunta se ela quer um homem fraco. Não, melhor. Não pergunte não, que aí é uma questão lógica. Quem é que quer alguém fraco, né? Pergunte qual tipo de homens que ela quer. Vocês vão ver. Você vai ver, você ficar decepcionado com o que as mulheres projetam de homens. muitos E é heróis óbvio que você vai dizer que é culpa da porra da sociedade patriarcal e machista, né? que são a prova de bala, que eles são capazes de sobreviver a vulcões, fogo, furacões. Isso E são. é justamente uma desumanização. Os homens não amam as mulheres à medida que eles estão menos humanizados e são desumanizados. Caralho, o que, é que tem a ver uma coisa com a outra, velho? Exatamente, o cara vai pra dentro do vulcão por causa de mulher, pô. Fazem parte, fazem coro com esse processo de desumanização que está marcado pela estrutura patriarcal. E nesse contexto, esses homens estão menos disponíveis para errar, para dizer que não sabe, para É porque eles têm que acertar, né? reencontrar os seus limites, para apresentar os seus limites e limitações. É fundamental. Cara, eu entendo em parte o que ele tá falando. A questão toda é que é um discurso barato. Cadê a solução disso? Porque são as próprias mulheres que exigem isso aí, cara. Para que os homens amem as mulheres, que as relações heteroafetivas não sejam reduzidas a encontros de objetificação, de manipulação, de controle, que a manipulação não Mulheres manipulam mais do que homens, né? seja da ordem da dominação contínua e constante. Quem é que domina mais hoje? Até o comércio é feito pensado nas decisões que a mulher vai tomar dentro de casa, porque ela sabe, o comércio sabe que a mulher tem boa parte do controle do que vai se comprar dentro de casa. Que os homens tenham uma abertura, que os homens possam ser penetráveis. O medo Sai lá ele. Oxe, penetrável nada. Você que gosta disso aí, se vire. Lá ele. da penetração é aquilo que impede Cara, aí começou o papo de gay agora, que o cara tem que perder medo de ser penetrado. Oxi. de que os homens amem as mulheres. E a penetração dos afetos, a Caralho, mas que é, porra, foi de 0 a 100 muito rápido, hein, irmão? Tá doido? permeabilidade. É necessário uma permeabilidade Mano, ele tá rindo por dentro, velho. Ele começou a falar, ele tá zoando já, ele tá rindo por dentro já, pô, não tem que como não. mantém conexão com o outro e com a própria vulnerabilidade. É na relação com o outro em que a Aí não tem como não ficar vulnerável mesmo, não, hein? vulnerabilidade se apresenta à medida que ela precisa aparecer. Então, não tem que ser vulnerável para ser uma pessoa contemporânea, mas tem que ser vulnerável à medida que essa vulnerabilidade ela se apresenta, ela exige espaço, ela perde É o ser pelo ser. E o que significa ser pelo ser? Não sei. Como você vai chegar lá? Não sei. Você só tem que ser. É basicamente isso. passagem. É necessário que Ou da bunda, né? Eu acho que é o ser penetrado, né? Eu acho que é o atalho mais rápido para isso. a relação ela possa se estabelecer não somente num processo de idealização, é numa idealização como resultado do projeto patriarcal que o homem se encastela, geralmente, que o homem se encastela e fica numa posição de força impenetrável, um super-herói, à prova de balas, à prova de qualquer coisa que venha de fora, e isso faz com que ele precise erguer muitas defesas. Então, numa situação de defesa, o que esse homem pode fazer é justamente ter uma dificuldade em reunir todos os ingredientes necessários para que a relação amorosa seja mais completa e mais satisfatória. Falou, E falou e não reduzindo disse na nada. sua fantasia a alguns tipos de performances ou comportamentos ou poucos ingredientes, como, por exemplo, ser capaz de ser forte, a virilidade, a força. Mas quem mais tá em academia hoje é mulher, mano. Você pode pegar aí números, pode pegar números aí. Você tem muito mais mulher trabalhando na questão do corpo, da beleza e tudo mais do que homens, cara. Pelo amor de Deus. A capacidade de controle e muito pouco espaço para poder ser atravessado, penetrado. Sai fora, velho. Que papo é esse, mano? Ô, o cara tava indo mal, né? Aí melhorou. E agora parece que piorou de vez. Daí, rapaz. Insistência com o negócio de penetração. Meu amigo, guarde teus desejos sórdidos pra você, irmão.
pelos afetos daquele relacionamento. Sai fora, pô. Se o afeto for um cintaralho de 30 centímetros, como é que faz? Mulher tem umas ideias malucas, velho. Nesse sentido que os homens amam mulheres, Hum. as mulheres, homens amam mulheres, mas numa relação heteroafetiva que for regida pelo contexto do imaginário patriarcal, os homens têm menos disponibilidade de De dar a bunda. Isso aí tá bom, isso é bom, eu quero. Continua assim. Foda-se. enfrentar o seu narcisismo para poder Ah, pronto. Narcisista. Agora virou tudo narcisista. ficarem desnudos no encontro com uma mulher. Talvez seja Nossa, essa mulher é um ser, né? O homem precisa estar desnudo, precisa. A mulher é um ser incompreendido. Vai se fuder, mano. Que videozinho. uma das tarefas fundamentais de uma relação amorosa heteroafetiva, é o homem se disponibilizar para que a sua vulnerabilidade não fique escondida, para que A bunda aí, tá falando da bunda aí, mano. a sua fraqueza não fique maquilada, para que tenham espaços para que a maquiagem ela possa ser limpa e um pouco sem Ah, maquiagem. então manda a mulher tirar maquiagem. Quem mais usa maquiagem é mulher. A gente talvez tenha uma pista para que essa relação amorosa ela possa reunir mais ingredientes do que apenas É, tá falando de cintaralho aí, mano. Papo gay do caralho, velho. aqueles ingredientes que o patriarcado diz que são os fundamentais para que um homem ame uma mulher. Chegando ao final do nosso vídeo, eu quero deixar aquele recado de sempre. Dá um like nesse vídeo aqui, não Não vou dar, não. Oxe, não dou nada, ainda mais você falando de penetração aí. Acho interessante pontuar que isso se expande além dos relacionamentos amorosos. Um exemplo interessante é ver como mulheres muitas vezes consideram um homem um grande amigo e raramente acontece o oposto. Na maioria, mulheres consideram o homem um grande amigo. Na maioria das vezes, há uma segunda intenção da parte dos homens. É claro, pô, você tem por cento, você quer. Caralho, você tá entendendo por que vira merda? Porque vocês querem desmistificar uma parada que já é muito clara. Vocês querem filosofar. Minha filha, ó, o cara tem pau e você tem buceta. O cara vai te respeitar, ok, beleza. Ele não vai avançar o sinal, ok, beleza. Mas você é uma mulher e o cara é um homem, cara. Por que vocês estão tentando? Tipo, vocês falam de natureza e fica tentando negar essa merda. Enquanto há uma atração por parte do homem para com a mulher, ele. Ah, mas não tem o seu amigo homem que você quer dar, não, né? Cara, e é engraçado a hipocrisia, porque assim, o cara que você considera amigo, que ele quer te comer, você não quer ele, mas você tem o outro cara que é seu amigo e você quer dar. Mas aquele não. Você tá mandando recado para alguém, tá falando dela mesmo. Mas a partir do momento que essa atração acaba ou ele percebe que não há nenhuma chance de ser correspondido, ele perde o respeito. Exatamente, já passei por isso quando fiz faculdade de engenharia. Mas só entenda que o homem vai se aproximar de você para querer te comer, tá? E aí as frustrações acabam. Exatamente, isso eu acho muito triste. Ótimo ponto. E outra, cara. Sério, o que é que vocês têm de interessante para conversar? Ficar falando da vida, fofocando da vida dos outros? Como poderia amar seres que não admiram? Os homens percebem as mulheres como seres menores, então não podem amá-las. Caralho! Caralho, sai daí, doente. Perfeito. Como admirar alguém que você julga inferior, sem admirar. Cara, mas o homem não julga a mulher inferior nem nada, cara. De onde estão tirando isso, cara? Olha o que. Os caras tratam a mulher como uma porra de uma deusa. Elas são inferiores, mas os caras tratam como uma porra de uma deusa. Caralho. Minha mulher não é superior a mim em nada e nunca vai ser. E eu tô aqui por ela. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os homens amam homens e eles têm fases de paixão por algum tipo específico, idolatria e repetição do que o outro faz para ser aceito. Meu Deus, cara. Não, e assim, você entra numa seção de comentários dessas, mulheres falando sobre homens, a forma que elas veem, enxergam e criam os homens, e aí elas querem que os homens se abram. Elas querem que os homens se abram para essas vagabundas aqui doentes. Tem como, velho? Funciona? Não funciona, cara. Não funciona. O maior sofrimento de um homem é ver uma mulher fora do domínio dele. Homem nenhum ama mulher nenhuma. Ouvir essas colocações fica bem fácil entender o quanto é difícil um relacionamento sincero e verdadeiro entre um homem e uma mulher. Quê? Não entendi. Se falar amizade, até entenderia, mas relacionamento? Uma coisa que eu não entendo é porque vários pais vão desgostando das suas filhas a partir do momento que elas crescem. Não, tá falando dela, tá falando em causa própria, né? Os pais fazem de tudo pelas filhas, ignoram os filhos para dar uma boa vida para as filhas, mas os pais desgostam.
Eu sempre senti isso e eu vi recentemente outra pessoa que também era como eu. Super amadas pelo seu pai quando criança e com o tempo do nada o pai vai ficando distante, indiferente, sei lá, só para de gostar de você. O cara deu a vida, o cara se mata, sabe? Acho que amar ele te ama ainda porque é filho, é uma coisa diferente de uma esposa, sei lá. Mas agora o tratamento muda bastante, isso me magoa. Mas você não vai tratar uma criança, caralho, velho. Como é que, tipo, faria sentido eu pegar um exemplo? Minha filha tem 3 anos agora, e eu tratar ela da forma que eu trato agora, pego no colo, beijo, ela sobe em mim. Com uma filha adolescente, com uma filha adulta, esse pessoal, que isso, cara? Eu percebo que a maioria dos homens realmente só fica feliz na companhia de outros homens. Mas elas não se perguntam o que é que a gente está fazendo de errado. Sempre é os homens, sempre é os homens. O amor parece tornar a gente vulnerável, mas a profundidade de uma compreensão e manifestação é o que há de mais potente. Meu pai amou a minha mãe, sou testemunha muito carinho e respeito, por exemplo. Ela, na idade avançada, contada todas as noites para minha mãe, cantava a coisa linda que já isso é muito mais comum do que vocês imaginam, né? Mas enfim, sai desse hospício aqui que não dá não. Hospício de mulher é muito estranho. Enfim, comente aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo, beleza? Tá vendo? Porque os homens não amam as mulheres, tá? É o título do vídeo.